Olá, mantinhas e mantinhas, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Suelen Marcela, trazendo uma palavra para vocês. Hoje eu estarei lendo Isaías 55, de novo, Isaías. Eu tô numa semana bem, na verdade, mista. Pro canal, por enquanto, tá sendo Isaías. Para outras áreas da minha vida, tá sendo Ezequiel. Deus tem falado grandiosamente comigo. E eu espero que Ele fale com você também. Esse vídeo hoje é para você que está longe do caminho do Senhor, para você que ainda não é um convertido. Eu digo convertido, porque igreja é onde muitas pessoas se juntam para adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pessoas que creem em Jesus Cristo. E lá a gente é ensinado, e lá também adoramos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E cada um de nós somos igreja. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E hoje essa palavra é para você que é ímpio, que não conhece ao Senhor, que tem alguns outros caminhos e sabe, no caminho que você não está se sentindo bem, no caminho que você está te levando totalmente a ruínas. Essa mensagem hoje é para você. Se você quer, sabe, ter esse fruto, se você quer ter uma nova vida, continue neste vídeo até o final e seja edificado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Isaías 55, versículo 6, que diz assim, 6 em diante, tá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus é grandioso. O Deus que eu estou apresentando para você hoje nesse vídeo é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que nos fortalece. Ele é um Deus que nos perdoa. Ele é um Deus que se compadece do seu povo. É um Deus que é imensurável, é imutável. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar em um Deus como o nosso Deus, como o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Continuando, o 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dá semente ao semeador, e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Isso ainda dizendo o Deus Todo-Poderoso. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas, e em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluias. Esse versículo é um convite a você para procurar a salvação. A salvação está em Deus. Muitos dizem que depois que a gente morre, acabou a vida. Mas a vida, ela se resume em conhecer a Deus, conhecer o nosso Deus. Porque para aqueles que estão em Cristo, não tem morte eterna, mas tem uma vida eterna. Porque o nosso Deus é o único que promete isso. Um mundo, sabe, um novo mundo, uma nova terra, onde habitaremos e, sabe, seremos uma só nação com o nosso Deus. Ele será o Deus de todos. E sabe, não haverá divisões de nações, será só uma nação, a nação de Cristo Jesus. E Ele mesmo declara que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. Os nossos pensamentos nem se compara com o dele. E Ele te chama para esse caminho.
você ímpio, você que é um homem maligno, sabe? Os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos e Ele chama nós para se converter. Se converta ao Senhor. Eu não estou falando de igreja ou placa. Eu estou falando de se converter ao Deus Todo-Poderoso, render a sua vida a Ele. Queira conhecer a Deus. Se você conhecer a Ele, você vai saber da grandiosidade que eu estou falando, do Deus Todo-Poderoso. Porque tem coisas que só a gente vivendo pra gente saber. Mas as nossas experiências não vão ser maiores do que a palavra. E nada melhor do que ler a palavra para você conhecer a Deus. Eu te convido a conhecer esse evangelho, a conhecer os mandamentos de Deus e tudo que Ele tem para você. Porque o pensamento que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz. Se você não está tendo paz, se você é um homem maligno, se torne um homem de bem. Se aproxime do Senhor, se achegue a Ele. Sabe, ao longo dos séculos, o que tem destruído a igreja e, sabe, tem profanado o nome do Senhor são pessoas corruptas que acabam se corrompendo e corrompendo um povo juntamente com ele. Mas também tem aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que ensinam em amor, aqueles que são verdadeiros adoradores, que como os antigos profetas foram ensinados e passaram de geração em geração esse ensinamento. Estou te convidando a conhecer a Jesus. E sobre ele você só vai encontrar na Bíblia Sagrada, no Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, em espírito e em verdade e em carne. Ele era 100% homem e 100% Deus. E esse Deus que eu quero apresentar para você, porque grandes coisas Ele pode fazer, e eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de paz na alma, de alegria, de viver. A gente só aprende a viver com Deus, porque grandes promessas Ele tem. Porque o que o mundo não pode nos dar, Deus pode nos dar. Que é acabar com tudo isso, toda essa frustração que o mundo passa. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro. Esse é o mundo que Jesus promete para nós. Porque lá em Apocalipse 22 ele vai falar de um novo céu e uma nova terra. Ele está falando de cada um de nós, mas daqueles que se converterem a Ele. Porque como eu disse em um vídeo meu, que o mundo ele tá nesse caos por causa do próprio homem. Porque o homem ele se afasta do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ele se afasta do Senhor e coloca diante dele ídolos, abominações. Ele começa a se corromper. E quando ele se dá por conta, ele não está cumprindo mais o mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. E se você não tem esses dois, você não consegue cumprir o resto. Para conseguir cumprir o restante dos mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e entre outros, a gente precisa primeiro começar do primeiro. É o princípio que nos leva a fazer as outras coisas, as grandes coisas. Porque se a gente cumpre o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, já garantia que a gente consegue fazer o resto. Eu te convido a procurar a salvação enquanto se pode achar. Porque breve o noivo vem. Em breve o noivo, que eu digo ao Senhor Jesus, Ele voltará. Ele nos deixou a promessa que um dia Ele iria voltar para buscar a tua igreja amada. Que somos nós somos a igreja do Senhor. E Ele deixou pra gente os mandamentos e também falou que a cruz seria um novo mandamento nosso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida com abundância. Não me recordo aonde, mas acho que é Mateus 25. Deixa eu abrir para ter certeza. Deixa
Deixa eu ver se é o 25 mesmo. Oh, aleluias. Sim, é o Mateus 25. Mateus 25, versículo 14, que é a respeito da parábola dos 10 talentos. Eu vou te trazer essa parábola dos talentos para te explicar melhor o porquê que eu estou fazendo isso, porque meu testemunho de vida não vai ser maior do que a mensagem de Jesus, sabe? Aquilo que ele tem deixado para cada um de nós. Porque a mensagem da cruz é o maior testemunho do Evangelho. O Evangelho só tem um, e verdadeiro, que é Jesus. E essa palavra é totalmente para você que quer se achegar mais a Ele. E por que eu estou me pondo nessa posição de anunciar dessa forma tão, às vezes, dura para algumas pessoas de ouvir? Se converta, porque quando fala assim, o quê? Deu vontade de dizer. Mas quando esse confronto veio para minha vida, se converta ao Senhor, grandes coisas Ele tem para fazer, porque apesar de ter nascido já num lar cristão, de ter começado a praticar de igreja, de conhecer, de aprender desde os 6 anos, a parte de se converter é muito mais pessoal do que a gente pensa. Porque não é só porque cresce dentro de uma igreja que você sabe tudo, que você já viveu tudo. A experiência com Deus, ela vem depois. Se você já teve uma experiência verdadeira, um verdadeiro encontro com Deus, você é transformado e você começa a querer se converter realmente. Senhor, me converte dos meus maus caminhos, sabe? Você começa a ler a palavra com outros olhos. E eu tive esse encontro com Jesus, sabe? O amor dele, a cruz, teve um impacto tão grande na minha vida que eu me rendi aos pés do Senhor. E nova criatura Ele me fez. Ele começou a me ensinar coisas novas e eu quis aprender com Ele. Ele me ensinou, mas só depois que eu tive um encontro com Ele que eu pude ser verdadeiramente transformada. Não estou falando de manipulação, um evangelho manipulador. Eu estou falando de Jesus Cristo, que é verdadeiro. O verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. O caminho que me traz paz, que me traz amor, que me traz o conforto que, sabe, no mundo não dá pra achar. Jesus, ele chegou de uma forma tão sobrenatural que eu desejo isso para todas as pessoas. Conhecer Jesus, o amor de Jesus. Conhecer, sabe, um evangelho que te quebra, mas te refaz novamente. De conhecer um Deus que de um homem mau te torna uma pessoa boa, que muda os seus caminhos, e cada vez mais eu peço isso. Transforma, Senhor, os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelas veredas eternas, pelo teu caminho eterno. E o caminho eterno é Jesus. E em Mateus 25, a parábola dos 10 talentos, vai nos dizer assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os servos e entregou-lhe os seus bens. Isso seriam Jesus entregando os seus bens para nós. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e branjeou outros 5 talentos. Ele ganhou, teve os juros. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, branjeou e também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta deles. E esse versículo, ele está falando de bens, que o Senhor foi para longe e deixou, a um entregou 5, a outro 2 e a outro 1. E se continuar lendo esse mesmo texto, você vai ver que depois teve a recompensa.
E talvez você tá falando, tá, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que o Senhor me deu um talento, o Senhor Ele me concedeu algo, o Senhor Jesus, Ele me deu um talento e eu preciso fazer esse talento gerar outro talento. E talvez você olhando pra mim, você não veja grandes coisas, mas eu só tô aqui pra trazer o Evangelho de Cristo e esse é o meu talento, esse é o talento que Ele me deu. Até porque também a palavra dele diz, ide a toda criatura e pregai o Evangelho. Mas antes de você pregar, você precisa aprender. E eu tenho aprendido bastante com o Senhor. E Ele tem me dado um talento. E esse talento que Ele me deu, eu estou usando para poder ganhar outro talento para Ele. Esse é o meu testemunho de uma forma bem resumida. Mas no mesmo texto fala que um teve 5. Quantas pessoas... né? Você já deve ter se reparado com algum cantor, com pregador, que, sabe, tem muitos talentos. Você olha assim, nossa, essa pessoa é completa. Ela canta, ela toca, ela prega, sabe? É muito talento para uma pessoa só. E tem outras que tem 2, que tem 1. E esse talento que o Senhor Jesus me deu, eu estou usando para poder levar o Evangelho dele, porque não é sobre mim, é sobre ele. É tudo sobre ele e para ele, porque esse Senhor que está falando nas Escrituras fala a respeito dele. Fala também que aqui, quando ele volta e requer os bens de volta, que esse que teve 5 talentos, ele fez virar 10. E o que tinha 2 fez tornar 4. E teve um que ele enterrou. Isso é quando você enterra, você guarda o seu talento e... sabe, não faz nada com ele. Depois, quando o Senhor vem, você só devolve. Mas a gente precisa render, a gente precisa fazer isso se multiplicar. Porque não tem a ver com nós, tem a ver com ele. Ó, disse aqui, servo, e o seu Senhor lhe disse. Isso para o servo de 5 talentos. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. A mesma coisa ele fala para o que deu 2 talentos. E ele nos dá com abundância. Que esse vídeo de hoje tenha gerado alguma coisa em você, de você buscar uma mudança, de você querer conhecer mais a Deus, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós em verdade. Sabe, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas mesmo assim ele morreu por cada um de nós, nos dando a chance de nos reconciliar com Deus. Que você dê crédito a essa pregação, que você fique interessado mais em saber sobre Deus, porque a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer muito mais a sua grandeza, porque Ele é um Deus imensurável, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus do impossível, Ele é grandioso, Ele é poderoso e a Ele eu dou toda a honra e toda a glória, porque se Ele não fosse tão bom assim, talvez a gente não estaria aqui hoje. Se Deus não fosse maravilhoso e grandioso do jeito que Ele é, Ele não tinha feito os grandes feitos que Ele fez no passado, mostrando a grande glória dEle. Eu por amor, sabe, de Deus, eu dou a minha vida para Ele. Eu te convido a isso, a buscar a Ele. Busque enquanto você consegue achar, invoca Ele enquanto Ele está perto, porque o fim logo vem. E antes você tenha se convertido e encontrado ao Senhor, que o Evangelho venha de frente com você para te confrontar, mas um confronto que te leve para Deus, que te leve para a vida eterna, que te leve para Ele. Que você não olhe para a minha aparência, mas olhe para as palavras que eu te digo, né, neste dia de hoje. Que Jesus é a salvação e Deus é o Todo-Poderoso. Que Ele fala para a gente se achegar e se converter a Ele. Se achegue a Ele e se converta. Deixa eu voltar aqui pro versículo que eu tava. É o 50 aí. Aqui, ó. Se converta, que Ele se compadecerá dele. De cada um de nós, Ele se compadece. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O Deus que eu sirvo, Ele pode perdoar você de todos os seus pecados. Desde que você se converta, deixa
sabe? Deixa o Espírito Santo falar com você para te trazer o arrependimento, para te trazer à tona o que você fez e você se confessar ao Senhor e ser perdoado, redimido dos seus pecados, de tudo que você fez. Mas não para você tornar a fazer, porque a Bíblia vai nos contar a história de todas as vezes que Jesus perdoou uma pessoa, ele falou, vai e não peques mais. O importante é isso, é ter essa transformação em nós. A gente ter perdoado os nossos pecados e não torná-lo a fazer de novo. E talvez, né, tem também a famosa iniquidade, que é o pecado que a gente comete constantemente, porque somos todos pecadores. Mas é pedir para que o Senhor venha tirar de nós essa iniquidade. Por isso que tem todo um processo de oração, de jejum, de buscar o Senhor para sermos limpos e purificados. Isso é através de Jesus que nós vamos conseguir. Que você consiga chegar perto de Deus, se aproximar de Deus para Ele te purificar e você ver com clareza, com os olhos, o que o Senhor Deus Todo-Poderoso pode fazer, não só por mim, mas por você e por toda a nossa nação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse vídeo